Oi gente, tudo bem? Esse é mais um novo vídeo para o canal. Eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Ele é muito específico hoje para quem realmente trabalha com arquivo de engenharia. Eu vou dar algumas noções básicas de arquivo, mas o nosso foco é realmente a codificação, né, de engenharia. Dá um joinha aí pra gente e ative o sininho para você não perder os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Bom, por que catalogar? A gente cataloga os documentos para recuperar a informação de forma rápida, para recuperar o documento de forma rápida. E aí favorece todo o processo de classificação de documentos, de arquivo, né, do documento de engenharia, através desse código. E aí facilita também o entendimento, né, contextualizando o documento. E é muito importante também para fazer referência, né? Por exemplo, eu estou com um documento tal, ele fala a catalogação do documento. Nós vamos falar aqui também um pouquinho de arquivo físico e eletrônico. Eu vou dar um pouquinho mais foco no arquivo de quem não tem um sistema, né, para fazer as organizações, quando está começando realmente o setor de engenharia dentro da empresa. E aí é bom que as empresas elas se atenham à gestão de documentos logo no início, que favorece ao longo dos anos, né, a classificação dos documentos. Ela favorece a comunicação da engenharia, todo o fluxo da engenharia, de processos da engenharia. Então facilita muito a empresa começar já fazendo a catalogação devida, e já minimiza muito o nosso trabalho e dos engenheiros. A catalogação também ela ajuda no sentido de descrever o documento com siglas. Uma dica aqui para quem está usando a gente pode tratar os documentos de engenharia com software, né? Ou a gente pode tratar os documentos eletrônicos com o próprio Windows Explorer ou Linux, né? O que a empresa tiver, com pastas e subpastas, né? Uma catalogação com pastas e subpastas, de preferência por assunto. Eu falo por assunto, né? Eu já falei nos outros vídeos, mas por exemplo, você tem uma empresa que tem diversos produtos, né? E aí você catalogar, fazer uma pastinha para cada produto e dentro daquela pastinha colocar todos os documentos pertinentes àquele produto na engenharia. Ou se você faz por área, né? Se você é uma empresa de projetos, pode fazer por projeto. E aí por diante, vai de acordo com a necessidade de cada empresa. Uma coisa que me dificultou muito com gestão de documento em empresas pequenas que não tinham software era o caminho da nomenclatura do arquivo, né? Nomenclatura não, caminho do arquivo. E esse caminho, quando ele extrapola a 254 caracteres com espaço, ele não copia em diversos softwares de backup e não copia a pasta também, se for, por exemplo, migrar de servidor ou alguma coisa assim. Então é importante a gente ter uma catalogação que nomeia tantos documentos internos no documento, nomeia o arquivo e também faz, por exemplo, desenhos, coloca dentro dos cabideiros com o código de tanto a tanto, por exemplo, né? Que é esse código que a gente vai... Acho que posteriormente eu vou fazer um vídeo explicando sobre organizar documentos, né? E aí acho que vai ficar mais clara essa parte. Mas por enquanto vamos ater somente a classificação. Bom, para definir também um padrão, né, de organização dos documentos também, isso ajuda no processo de catalogação. Nos cabideiros. Então, as siglas ajudam muito a gente. E aí tem uma apresentação de um exemplo de classificação. Esse exemplo é bom que você esteja no manual de diretrizes também.
Então, algumas dicas, né, para quem está mexendo com arquivo aí, né, quem vai trabalhar com arquivo ou já trabalha. Os exemplos que eu vou dar posteriormente, né, com aquela catalogação, explicando detalhadamente a catalogação, elas podem servir assim, você pode mexer nessa catalogação de acordo com a necessidade do cliente, do fornecedor, né, ou da própria empresa que você trabalha. O documento físico, os cabides, os desenhos, eles podem ficar organizados dessa forma também, que vocês, né, de acordo com essa catalogação. Por isso ela tem que ser bem detalhada, porque ao longo dos anos você vai mantendo um arquivo aí, tanto eletrônico quanto físico. É importante que você tenha também todos os seus documentos, por exemplo, se você tem um desenho que é DWG, que você também converta ele para PDF, porque não é todas as pessoas que vão ter o AutoCAD, por exemplo, o software TrueView, né, o software que visualiza o desenho. E é bom também você armazenar o desenho do eletrônico de acordo com a catalogação, né, de Windows Explorer ou Linux, né? Mas também quando você for inserir um documento no sistema, é bom que aquele documento já esteja nomeado certinho, por caso você precise tirar do sistema para mandar para alguém, ele já vai com catalogação. A catalogação bem feita, ela pode criar, né? Pode servir uma máscara só, pode servir para toda ao longo da história da empresa. E aí, por exemplo, se você precisar de criar alguns itens, você só incorpora nas tabelas que são relacionadas numa catalogação. Bom, esse é o exemplo, né, de catalogação que a gente tem aí. Muitas das vezes as empresas chamam sobre código do documento, máscara, número do documento, número de catalogação. Bom, e é essa sopa de letrinhas aí, ó. Tem vários, a gente consegue ver várias coisas em pequenos códigos. Para quase todos os itens desse daí tem uma lista. Que tem o de para, né? O que é cada, um siglário, o que é cada item dessa catalogação. E aí, gente, de início é um pouco complexo, sabe? Porque engenharia é complexa, não tem como a gente ficar deixando o negócio tão simples, sendo que engenharia é complexa. E se você tiver uma boa catalogação, né? Você vai ser bem sucedido. E ao longo do tempo também, que você for mandando esses arquivos para alguém, para as pessoas de convívio com o arquivo, ela vai entender o que é cada item desse aí e vai memorizar. Então, o primeiro item aí, que é o último na lista, é o número do equipamento. Digamos que você tem aí um equipamento, né? E aí você tem o número dele. O segundo aí é a origem. Para os documentos, é imprescindível a origem dele. A quarta, né, o item é a disciplina. E aí separa, né, não pode ter espaço. O próximo é o item documental. O próximo do sequencial é revisão, seguido de revisão. Bom, eu vou explicar agora, nesses próximos slides, o detalhamento de cada item desse. Bom, o número do equipamento. Em alguns lugares falam tag, né? Tag do equipamento ou o número de cadastro dele no almoxarifado também. Algumas empresas usam esse número, outras não. Mas assim, há documentos que vai ter e há documentos que não vai ter. Vai ser um documento, né, diferente um do outro. Mas a maioria das empresas não tem o número de catalogação daquele equipamento. E é bom você ter esse número, principalmente com relação ao desenho. Você sabe o desenho daquele tal item, por exemplo, um cabo. Aí você tem lá o código do cabo e você tem um desenho daquele código. E aí quando a pessoa fala assim, é o cabo tal. Aí você só pesquisa, localiza o código do equipamento e já localiza o desenho. Então é bom você ter esse código
Pode ser um código de sistema do almoxerifado, né, para ter um sistema unificado, para interagir com outras áreas, né, e até mesmo o almoxerifado ter uma ideia boa, né, do que é o desenho, quais são as especificações daquele cabo, daquele material, né, no caso de exemplo de cabo. E você pode também fazer por projeto. Digamos que você pode, no lugar de usar números, você pode usar letras e fazer por projeto. Né? Por exemplo, projeto tal lugar, projeto tal. Pode ser por projeto também. E você coloca um código ou uma letra, né? Para representar projeto. E aí vai de cada um. A origem diz muito sobre o documento. Uma gestão unificada, ou seja, várias outras departamentos daquela empresa, as áreas daquela empresa também tem gestão de documento. Então, o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma máscara para cada setor. Digamos que a engenharia ela se divide em dois, por exemplo, civil e mecânica, ou sei lá, projetos e rotina e projeto. Você pode dinamizar esses códigos de acordo com a sua necessidade. E aí, nesse caso aí, ó, eu coloquei ENGE, de engenharia. Poderia ser de qualidade também, que o documento da qualidade também é um documento controlado, né? Que tem revisão, que tem que controlar, tem que ter plano de arquivo. Então, pode até colocar as duas máscaras, né? Mesma coisa para diversos setores. E aí pode diferenciar a área. Que nesse caso aí nós temos ENGE de engenharia. Bom, separação por hífen ou underscore ou underline, né, que a gente fala. É importante porque a maioria dos sistemas, elas não podem com espaço. O espaço representa muitas outras coisas. E até mesmo para organizar o arquivo de forma eletrônica, na própria forma do Windows ou do Linux, de padrão deles de organização de arquivo, para dificultar o erro de catalogação, coloca sempre o underline, frisa a necessidade do underscore ou do underline, né, em devidos casos. Nesse caso aqui, a gente colocou hífen na disciplina e na revisão, que é para enfatizar ali, para a gente ter mais um norte ali do que é aquilo. E é um padrão, né, que a gente costuma de usar, assim, de máscaras. A disciplina, se é mecânico, se é tubulação, aí você pode dar letras ou números, né? E aí você consegue estruturar por disciplina uma engenharia. Por item documental, né, por nome de documento, né, que vem aí seguido do EE, nesse caso aí, a especificação de engenharia, você vê na tabela. E aí você coloca uma sigla, todos esses itens que eu falo com vocês tem que ter uma tabela para vocês colocarem num documento de vocês de diretrizes. Essas tabelas com todos os itens, é importante você ter lá nesse manual de diretrizes para representar o que é cada item do código. E a revisão é importantíssima porque são documentos controláveis. Ela vai dar o histórico ali do que aconteceu com aquele documento, que é o que aconteceu com o equipamento, né, com a atividade fim da empresa, projeto e etc. A evolução que se tem aí. É importante que ela seja controlada, o número de revisão, principalmente porque documentos de engenharia são documentos controláveis, iguais aos documentos da qualidade. E o sequencial. Esse sequencial eu sugiro que vocês fazem ele de uma máscara grande, por exemplo, 5 dígitos, 6 dígitos, porque você não sabe até quando é que vai vir um projeto novo com vários documentos e você tem uma margem aí para você lidar com esse sequencial. E aí você pode controlar, por exemplo, do sequencial de tanto a tanto é da empresa tal, de tanto a tanto da empresa tal, se você trabalhar com diversos fornecedores, né? Isso aí vai de cada um também. Então o sequencial é muito importante. E à medida que se muda alguma coisa do que eu já falei, né, sem tirar o hífen e o underscore,
comercial ele vai dar o caráter de documento único. Por exemplo, esse documento aí é o único que ele é o 00. Você pode começar com o documento 00 ou pode começar com 1. Eu sugiro que você sempre comece com 1 e revisão com 0. Revisão é de padrão, né? Porque o primeiro documento, ele não foi revisto, ele é o primeiro, ele é a emissão inicial. Então, ele começa com 0. Agora, no código da catalogação, você pode começar com 0 ou com 1. Isso vai de cada empresa. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado.